Foi o primeiro fim de semana de abertura dos bares e restaurantes. Notaram algo a ser comentado aqui? Teve bastante movimentação, né? Uhum. Bastante movimentação na Nada região. parecido com aquilo que a gente viu em Londres, No Rio de Janeiro, também não. Até porque, né, oficialmente, bares e restaurantes não podem abrir à noite, o que restringiu também essa movimentação. Dá para perceber também o público em São Paulo um pouco mais cauteloso do que a população do Rio de Janeiro. Tenho medo aqui de cometer uma generalização, porque sempre haverá aquele bar que ficou um pouco mais lotado, um pouco mais cheio, até. Mas, enfim, estamos falando aqui em linhas gerais, né? O cenário em geral em São Paulo foi diferente nesse fim de semana em relação ao que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro. Mas assim, com um outro bar, sim, um pouco mais cheios e tal, mas em geral, respeitando o distanciamento, respeitando a utilização de máscaras. Enfim, não houve lotações, grandes aglomerações. Houve um grande movimento das praias no litoral de São Paulo, né? O tempo ajudou, apesar do inverno fez calor, temperaturas altas. E aí na sexta-feira à noite, caramba, um baita congestionamento, o pessoal se dirigindo às praias. Santos, Guarujá, então foi um movimento bastante grande em direção ao litoral. Tenho 3 observações a fazer. Vamos lá. Dr. Jean Gorenstein, a gente conversou com ele no fim de semana, ele esteve na Baixada Santista e ele disse o seguinte: realmente tem bastante gente na Baixada Santista, mas ele estava impressionado, ele conversou com o Luiz Teixeira, que as pessoas elas estavam respeitando aquela determinação de não ficar na areia. Uhum. Era muita gente caminhando no calçadão, passava pelas praias e tudo mais, mas você não via aglomeração na areia. Então um ponto positivo, né? Uhum. Um outro ponto dos bares em São Paulo, a gente observou uma mudança, porque as pessoas não estavam bebendo na frente dos bares, mas tinha fila para entrar em alguns bares. Então foi meio que uma troca de, não é exatamente uma aglomeração, mas de gente parada em frente aos bares. Então o que antes era gente para fumar, para tomar aquele drink e tal, agora era fila para conseguir entrar nos bares que estavam respeitando as normas. Ok. Isso eu não entendo. Só para fazer um parêntese aí. Em Nova York, os bares foram abertos nas calçadas. Isso. Porque o ar circula mais livremente. E aqui eles foram abertos só na parte de dentro. E não há proibição, ao contrário do que fizeram vários países, do ar-condicionado. O ar reciclado e recirculado é uma festa para o vírus. É uma das principais maneiras de propagação do vírus. E esses restaurantes estão funcionando com o ar-condicionado ligado. E com a proibição da movimentação nas calçadas. Ok, nós não temos calçadas tão largas quanto Nova York. E se você libera a calçada, você meio que incentiva aquela aglomeração do lado de fora, como a que a gente viu nos bares do Rio de Janeiro. Mas me parece que não é a decisão, do ponto de vista sanitário, mais lógica, essa de você colocar as pessoas todas lá dentro respirando o mesmo ar. Mas enfim, é assim que funcionou. E a última observação de quem estava de plantão nesse fim de semana é a seguinte: tava todo mundo de olho nos bares às 5 horas da tarde. Tinha link montado na Vila Madalena, por exemplo. Então assim, 6h57, lá 6h50, vamos ver o que vai acontecer. Ou 4, né, no caso. Vamos ver o que vai acontecer às 5 horas da tarde. E aí, os donos dos estabelecimentos, eles se sentiam forçados a tomar algum tipo de atitude, porque eles estavam sendo observados, vigiados. Eu quero saber nos próximos fins de semana, se a gente não tiver algum tipo de alteração, né, de horário, se às 5 horas isso vai acontecer mesmo, como aconteceu dessa forma, porque a gente estava de olho, né? Só uma observação, isso aconteceu muito, e essa fiscalização pesada em bairros boêmios, onde há uma alta concentração de bares e restaurantes, né? A gente está falando de Vila Madalena, Itaim, Vila Olímpia, mas eu passei, por exemplo, pela zona leste de São Paulo, região da Penha, 8 horas da noite. Tudo funcionando normalmente, mesmo? Como se não houvesse amanhã, viu? Ninguém de máscara, bar cheio, aberto, depois das 8, funcionando normalmente. E também, ainda falando desse fim de semana, foi o primeiro fim de semana no Rio de Janeiro de fiscalização nas praias, para quem utiliza a faixa de areia ali com multa, hein? No Rio de Janeiro tem multa prevista nessa fiscalização.